Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar 5 passos para você conciliar corrida com musculação sem perder massa muscular. Sim, isso é possível desde que você siga esses 5 passos, e esse terceiro aqui é onde muita gente erra e ele é o mais importante. Eu vou te ensinar o passo a passo, mas antes deixa eu me apresentar, eu sou o Vitor, eu sou nutricionista, sou treinador e eu já estive dos dois lados da moeda. Nessa foto aqui eu tinha 1,90 m, menos de 80 quilos e aos 20 anos eu fiz a minha primeira meia maratona. Só que nessa época eu era muito inseguro, estava insatisfeito com o meu físico, comecei a estudar sobre treinamento, sobre nutrição e tive os meus primeiros resultados. Eu consegui melhorar meu shape enquanto continuava a correr, a nadar, a fazer todas as atividades que eu sempre gostei. Só que, em determinado momento, eu comecei a ver tanto vídeo de maromba no YouTube, Felipe Franco, Rafael Brandão, Toguro, essa galera toda aí do YouTube. E eu botei na cabeça que eu precisava chegar nos 100 quilos. Eu comecei a treinar que nem um animal, comer que nem um animal, e nessas fotos aqui eu tinha 108 quilos. Consegui bater a meta que eu queria, passei dos 40 de braço que eu queria, só que eu perdi toda a performance que eu tinha. Na verdade, eu piorei o meu shape e perdi performance. Então eu tava muito mais lento, muito mais travado, tinha dores. Cara, eu tinha 25 anos nessa foto aqui, tava cheio de dor, não tinha disposição para fazer as coisas. Isso aqui foi uma das piores fases. Até que eu finalmente me reconectei com o meu propósito inicial. E aí, hoje, eu tenho um físico muito mais completo, mais estético, mas que ao mesmo tempo consegue performar fazendo meia maratonas e todas as atividades que eu gosto de fazer. Nesse momento aqui eu percebi que não faz sentido você estar nos extremos dessa linha aqui. Se você não é um atleta profissional, não faz sentido você ser magrelo, seco desse jeito, fraco, não conseguir carregar sua mulher no colo, não ter autoestima suficiente para se olhar no espelho e ver que está com um físico bacana. Do mesmo jeito, também não vale a pena, se você não é um bodybuilder profissional, se você não quer ser atleta, não vale a pena você estar pesando 90, 100, 120 quilos, travado, lento, sem energia para brincar com teu filho, para subir um lance de escada. Não faz sentido estar nos extremos. Faz muito mais sentido você estar aqui, no meio do caminho. Pode ser que seja um pouco mais volumoso ou um pouco mais seco, depende, mas nos extremos não faz sentido. E se você já percebeu isso também, você provavelmente começou a tentar fazer os dois, a tentar correr e treinar. Só que eu tenho certeza que se você já tentou fazer os dois, você se sentiu assim, ó, girando vários pratos. Começa a correr, perde massa muscular. Dá mais foco para academia, perde performance. Não sabe o que comer, não sabe o que suplementar, não sabe como organizar tudo. E aí você fica igual esse cara aqui, como se estivesse girando pratos num espetáculo de circo. Mas não se preocupe, tá? Porque independente do seu ponto de partida, seja se você está magrelo ou se você está pesado, pode ter certeza que treinar híbrido é o melhor caminho para você ter um físico mais completo. Essa é a palavra, um físico completo. Um físico onde você consegue aproveitar o melhor dos dois mundos. Um físico estético, mas que também é capaz de performar bem, conciliando estética, fazendo meia maratonas, 10K ou maratonas inteiras, se você quiser, inclusive com uma boa performance. Uma muito boa performance, muito bem, obrigado. Então, para isso acontecer, eu vou te mostrar os 5 passos práticos. Se você realizar eles, você vai conseguir conciliar os dois e ter isso aqui que eu acabei de mostrar para você. O primeiro passo é você criar um projeto e dividir esse projeto em semanas. Um projeto ele tem um início, um meio e um fim. O que eu recomendo para você inicialmente? Projetos de 12 semanas. Se você faz o seu projeto a primeira vez, a partir daí os próximos podem ter 16, 24, 18, 30 semanas que você preferir. Mas inicialmente eu sinceramente recomendo que você faça um projeto de 12 semanas, 3 meses. Depois você precisa verificar qual que é a sua disponibilidade de treino. Você precisa olhar para a sua agenda e ter muita honestidade aqui e olhar para enxergar quais dias você consegue realizar quais modalidades. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a pessoa consegue fazer 3 vezes corrida e 4 vezes musculação nesses dias aqui. Nesse outro exemplo, essa pessoa não quer treinar aos sábados e não quer treinar 2 vezes no mesmo dia. Nesse outro exemplo aqui, essa pessoa não quer treinar nem sábado nem domingo, mas quer fazer musculação de segunda a sexta e corrida 2 vezes. Então, o treino híbrido ele pode ser feito em qualquer rotina. Não existe
uma divisão engessada. Primeiro você olha para sua rotina e depois você vê o que você pode fazer em cima dela, e não o contrário. Você não adapta a sua rotina ao treino, você adapta o seu treino à sua rotina. O terceiro passo é você definir o foco e a meta do ciclo. Nós temos duas modalidades aqui, que é a corrida e musculação, e a modalidade que vai ser o foco, ela recebe uma meta mais ousada, e a outra modalidade recebe uma meta mais conservadora. Isso não quer dizer que você vai evoluir em uma e regredir em outra. Pelo contrário, você vai evoluir nas duas, e é aí que muita gente erra. Você evolui nas duas, só que na modalidade que é o foco, você evolui mais. Na modalidade que não é o foco, você evolui um pouco menos, mas você continua evoluindo. Quando você tenta dar foco para as duas modalidades, você não consegue evoluir nenhuma. E é por isso que as pessoas não conseguem conciliar os dois. Então aqui nós temos alguns exemplos, né, de metas que podem ser de corrida. Eu trouxe de musculação, eu trouxe só 4 exemplos de cada, mas existem centenas que poderiam ser aqui. Então vamos imaginar nesse primeiro exemplo aqui que a musculação é o foco desse ciclo de 12 semanas que a gente definiu. Depois, a gente escolheu uma meta para a musculação e uma meta para a corrida. Perfeito. Lembre sempre que essas metas precisam ser realistas e estar alinhadas principalmente com o prazo que você definiu. Como assim, Vitor? Simples. Se o seu percentual de gordura atual é 25%, reduzir 5% em 12 semanas é uma boa meta. Mas se o percentual é 12%, reduzir 5% em 12 semanas é uma meta ruim. Você precisaria ou de uma meta menor ou de um prazo maior. Outro exemplo, se atualmente você faz 10K em 1h15, diminuir 15 minutos em 12 semanas é uma boa meta. Mas se você faz esses mesmos 10K em 1h15 e em 12 semanas você quer fazer uma meia maratona sub 2 horas, é uma meta ruim. Então o prazo e a meta estão desalinhados com o seu estado atual. E isso precisa ser muito, muito bem alinhado. Beleza. O quarto passo é você fazer a divisão dos treinos. Você vai olhar para a sua rotina e ver quais são os espaços que você tem disponíveis. Nesse exemplo aqui, a gente tem 4 treinos de musculação e 3 treinos de corrida com essas duas metas aqui. Quais divisões podem ser encaixadas aqui? Essa aqui, por exemplo. Upper na segunda, lower na terça, né? Superiores e inferiores. Na quinta, peito e ombros. E na sexta, costas e braços. De corrida, a gente pode ir com um longão no domingo, uma rodagem na terça e o intervalado na sexta. Um outro exemplo de uma outra rotina. Aquela rotina que eu mostrei para você, onde sábado tá descanso total e um treino por dia. A gente pode fazer um full body na segunda e na quarta e na sexta fazer ombros e braços. Na corrida a gente pode ter intervalado, um fartlek e um progressivo. Sempre lembrando que essa divisão de treinos ela vai atender essas metas que foram definidas anteriormente aqui. E depois, o quinto passo é você fazer ajustes conforme a necessidade. Você vai, semana a semana, se fazer essas perguntas aqui. E com base nas suas respostas, você vai fazer pequenas modificações na sua rotina. Velame, e a dieta? Sendo muito, muito honesto com você aqui. Dieta não é importante agora. Dieta, sim, é importante para você ter um bom físico e para você performar bem, mas nesse primeiro momento, onde você está buscando ter consistência, você está desenvolvendo a sua primeira rotina de treinos, ter consistência na rotina de treinos é mais importante do que seguir dieta. Então, nessa fase aqui, apenas cumpra essas duas metas aqui, ó. Bata a sua meta de proteínas e bata a sua meta de fibras. Só. Acabou. Não se preocupa mais com dieta agora. Eu estou facilitando para você. Não se preocupe com dieta agora. Se preocupe em ser consistente nos seus treinos. Em relação à dieta, você faz apenas essas duas coisas aqui. Depois, em outro momento, você pode pensar em estratégias mais avançadas em relação à sua nutrição, ok? Então, recapitulando. Crie um projeto com prazo definido, seja sincero e levante a sua real disponibilidade para treinar. Defina uma meta mais ousada e uma outra meta mais conservadora para cada modalidade. Escolha uma divisão de treinos que seja coerente e monitore os seus resultados e faça ajustes leves sempre que for necessário. Se não for necessário, não mude nada. Toda mudança no planejamento precisa ser justificada. Se você não tem motivo para mudar, não mude. A partir de agora você tem duas opções.
A primeira opção é você pegar essa estratégia que eu acabei de mostrar para você aqui no vídeo, tentar implementar, talvez você vá tropeçar no caminho e, sinceramente, pode ser que no final você acabe perdendo tempo tentando montar esse quebra-cabeça sozinho aqui, ou uma segunda opção, que é muito mais inteligente e é o que eu recomendo para você, que é você ter um planejamento personalizado para sua rotina feito por mim, utilizando uma metodologia validada, com o meu acompanhamento e o meu suporte individual e todos os ajustes que forem necessários. Se essa opção 2 aqui te interessa, se você quer ter um planejamento personalizado para a sua rotina feito por mim, continue no vídeo agora, porque eu vou te mostrar como que funciona o meu acompanhamento. O meu acompanhamento funciona no formato de projetos, como eu te expliquei, porque o resultado que você quer não vai acontecer em 30 dias. Correr mais rápido, ganhar mais massa muscular, ter consistência nos treinos, exige todo um processo. Então, cada projeto ele tem um objetivo muito claro, um plano definido, um objetivo a ser alcançado no final desses 90 dias. E aí, um acompanhamento estruturado que vai do começo ao fim, onde a gente vai avançando etapa por etapa, consolidando as fases, e quando um projeto termina, a gente pode começar um novo projeto com um prazo a ser definido. Então, dentro desse projeto, a gente segue esse cronograma aqui. Assim que a gente fecha um projeto, a gente entra na fase de análise. Depois, em até 2 dias úteis após o fechamento, a gente entra na fase de planejamento. Durante os primeiros 14 dias do projeto, a gente vai estar na fase 3, que é a fase de implementação. E do dia 15 até o final do projeto, a gente entra na fase de monitoramento e eu vou te explicar o que acontece em cada uma dessas fases aqui. Na fase de análise, antes de evoluir, eu preciso descobrir o que está travando você. Senão você não estava me procurando, você não precisaria da minha ajuda. Se você estivesse tendo resultado, você não estaria aqui. Então, antes de criar qualquer treino, qualquer dieta, eu preciso analisar o seu histórico, sua rotina, seus gostos, suas preferências, o seu condicionamento atual, os seus objetivos, para poder entender exatamente de onde você está saindo. Assim você para de ter treino aleatório, planilha pronta, essas porcarias aí, e você passa a seguir uma estratégia que vai ter uma direção desde o primeiro dia. Depois, a gente entra na fase de planejamento, porque um plano ele só funciona quando ele faz sentido para quem vai executar. Não adianta eu entregar um plano pronto para você se esse plano não tem nada a ver com a tua rotina, não faz sentido para você, não é o objetivo que você quer. Isso não vai funcionar. Então, com base naquele diagnóstico que a gente faz na fase 1, eu desenvolvo uma estratégia totalmente personalizada para você e apresento esse planejamento para você. Se for necessário, a gente ajusta a rota. Só que o que eu quero deixar bem claro aqui é que esse planejamento não é imposto. Eu mostro o planejamento para você, você olha, me diz se consegue realmente executar, se faz sentido, se está tudo certo, e você me dando ok, a gente inicia de fato o acompanhamento. Se tiver algum ajuste para fazer, você devolve o planejamento para mim, eu faço os ajustes e aí a gente fica nessa aí até você falar, Velame, tá perfeito, eu consigo executar isso. A partir daí sim, a gente entra na fase 3, que é a fase de implementação. Porque é natural que a partir do momento que você está seguindo uma nova metodologia, você tenha dúvidas, você precisa de mais acompanhamento. Então é exatamente nesse momento que eu acompanho você mais de perto, para poder garantir que você está executando o que foi planejado. Se surgir alguma dificuldade, a gente ajusta o planejamento, seja no treino, na dieta, na corrida, no que for, para que você tenha consistência desde o começo. E passada essa fase de implementação, a gente entra na fase de monitoramento. Porque ter resultado não é evoluir um mês só. Evoluir um mês é fácil. Evoluir no primeiro mês é muito fácil. Agora, continuar evoluindo depois disso, que é a chave. Por isso, eu faço check-ins semanais para poder acompanhar como é que está a sua evolução, atualizar as fotos, entender se mudou alguma coisa ou não na sua rotina e identificar se alguma coisa precisa ser ajustada ou não. Assim eu consigo saber exatamente quando que eu vou manter a sua estratégia, mudar a sua estratégia ou até mesmo acelerar ela. O seu projeto ele é composto por 3 pilares. Você vai receber treinos de corrida, você vai receber seus treinos de musculação e você vai receber toda a sua dieta em aplicativos personalizados. Tudo isso para que você não cometa esse erro aqui de contratar 3 profissionais diferentes. Se o nutricionista não entende de treino de musculação, dá ruim. Se o treinador de corrida não entende de dieta, dá ruim. Se o personal trainer da academia não entende de corrida, dá ruim. Essas 3 coisas precisam estar
integradas, porque cada uma dessas áreas influencia diretamente a outra. Então, não faz sentido que cada decisão seja tomada por pessoas diferentes, até porque se você contratar 3 pessoas diferentes, essas pessoas não vão conversar. Você acha mesmo que eles vão montar um grupo do WhatsApp e vão ficar debatendo o seu caso para poder criar a melhor estratégia para você? Isso não vai acontecer, isso não acontece. Então você precisa de um planejamento que seja integrado desde o começo, feito por quem entende do assunto. Porque eu não fico ensinando só dieta, eu não ensino só treino, eu não ensino só musculação. Na verdade, eu não ensino nada disso. Eu vivo tudo isso na prática. Eu corro, eu treino, eu pratico outros esportes, faço minhas maratonas, eu organizo minha dieta. Então eu entendo exatamente o que você precisa para ter resultados em todas as áreas. Então, quando você entra no projeto, você recebe um diagnóstico inicial, a gente faz uma reunião de alinhamento, você vai ter um plano de ação personalizado, os 90 dias de acompanhamento, suporte individual, não é grupo, suporte individual no WhatsApp, ajustes e modificações sempre que for necessário. Então, se a sua rotina mudar 10 vezes durante o projeto, eu vou mudar 10 vezes seus treinos. E aulas exclusivas e materiais de apoio que eu estou gravando para poder melhorar a sua experiência, tá certo? Então, você pode continuar tentando fazer tudo sozinho ou você pode ter uma estratégia que vai integrar a corrida, a musculação e a nutrição, tudo em um plano só. Se essa segunda opção faz mais sentido para você, clica no botão que está aqui embaixo ou então clica na descrição desse vídeo que eu vou te explicar como que você pode começar ainda hoje. Clica no botão e vem fazer parte do time. Eu estou esperando você.